Sem Censura está começando agora. Estamos a dias da Copa do Mundo, né? Muita gente está se organizando a torcida para o Mundial. Assistir os jogos é uma ocasião que envolve festa. E toda festa que se preza tem muita comida. Mas a alegria não deve servir de desculpa para os excessos. A nutricionista Bia Rick vai ensinar lanches, receitas leves para torcer pela seleção sem descuidar da dieta. E quando acabar a Copa, a pessoa tem que se internar num spa, né? Um mês assistindo o jogo sentado. Ontem a gente trouxe o Henrique Piraí, professor de educação física, para ensinar como é que a gente pode se esticar e deve se sentar para não ficar tortinho. E nós hoje vamos falar também com o bartender Eduardo Pilon. O Eduardo vai dar exemplos de drinks sem álcool, que levam ingredientes como gengibre, hortelã, sabores que contribuem também para a segurança de quem vai dirigir pelas ruas das cidades depois de assistir os jogos da Copa do Mundo com os amigos. Mudando totalmente de assunto, a gente vai falar com os jornalistas Leslie Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho. Eles estão lançando o livro Indefensável, onde eles reconstituíram o crime que chocou o Brasil, envolvendo um atleta que foi ídolo do futebol, o goleiro Bruno. O livro conta em detalhes a relação que o Bruno tinha com Elisa Samúdio, o assassinato da modelo, a investigação, o julgamento do caso. A música de hoje fica por conta da banda Fresno. O vocalista Lucas Silveira vai falar do novo CD do grupo, Eu Sou a Maré Viva. O álbum foi gravado num sítio à beira da represa de Igarapá, no interior de São Paulo. Aliás, as gravações aconteciam entre banhos de rio e passeios na mata. Mas além desse clima bucólico, o disco tem também participações especiais do Emicida e do Lenine. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, @SCensura, pelo Instagram, @Programa Sem Censura, e pelo Facebook, Sem Censura TV. A nossa ideia com essa conversa, Bia, é justamente aproveitar aquelas coisas, aquelas dicas que você dá, daqueles tomatinhos cereja, ou as cenouras que ficam gostosíssimos e que evitam a coisa da coxinha, da empadinha. Se bem que hoje eu li que o churrasco é o grande campeão das comemorações da Copa. Parece que a vedete é o churrasco, tanto para os jogadores que ganharão o churrasco se ganharem o jogo, parece, quanto para quem torce, pela torcida. O que eu tenho percebido é que as pessoas estão muito angustiadas, porque como são vários dias de jogos, as pessoas já estão assim, mas o que eu vou fazer? Agora com esse monte de feriado, que eu vou comer muito, beber muito, vou engordar, vai estragar tudo. E eu acho que as pessoas têm que entender que prazer não significa somente beber muito, comer muito. Você pode ter prazer da coisa de estar celebrando, estar com os amigos, estar compartilhando e fazer coisas saudáveis, tanto para comer quanto para beber, como o Eduardo vai mostrar. E nessa linha, eu diria que independente do churrasco, porque a maioria dos jogos vão ser tipo 5 horas da tarde, então o que as pessoas vão fazer? Elas vão marcar um churrasco às 2, 3, e às 5 já vai estar na hora da sobremesa, e daqui a pouco, depois do churrasco, já vem outra cerveja e já vem o salgadinho. Então o melhor conselho que eu poderia dar seria as pessoas concentrarem o máximo nas saladas, nos vegetais crus e cozidos, nos drinks não alcoólicos, de forma que elas tenham espaço para algum abuso, mas que esse abuso seja programado e não uma coisa enlouquecida, porque senão a pessoa entra naquele famoso tudo ou nada. A pessoa come muito no primeiro jogo, aí a pessoa pensa assim, já comecei, já comi muito, agora também vou comer mais um pouco. E a pessoa vai entrando num ciclo vicioso que muitas vezes estraga um programa de 6 meses, 1 ano, ou toda uma determinação de mudança de vida que a pessoa está se propondo. Para aquelas pessoas que não querem emagrecer ou que não têm esse problema, ainda assim, com tantos dias de jogos, é muito excesso. Então, mais uma razão para focalizar esses beliscos, porque mesmo que você faça um churrasco na tua casa, você acaba querendo ter alguma coisa para servir durante o jogo. E aí que entram os petiscos saudáveis. E a pessoa acha que petisco saudável tem que ser queijo, linguiça, salsicha, amendoim.
Entendeu? A pessoa acha que isso é sinônimo de felicidade. E não é. Você pode ter, como aqui eu mostro na receita de crudités coloridos, que é o que? Você faz um potinho com tomate temperado com azeite manjericão, outro com aipo, pepino, pimentão amarelo e vermelho, uma cenourinha, um molho de iogurte. Vocês vão olhar para isso e vão dizer assim, será que ela está acreditando que vão querer só isso? Mas aí você pode fazer uma pastinha de queijo de Minas, uma pastinha de atum, que não precisa ter só atum, para quem não quer ter trabalho de cozinhar. Pega o atum, coloca cenoura ralada, tomate picado para ele render, usa iogurte, usa ricota para aumentar a cebola, cheiro verde, que tudo isso é livre. Então você pega uma pastinha de queijo Minas com manjericão e azeite, uma de atum, uma pastinha de berinjela. Em vez de ficar usando milhões de torradinhas, você pode pegar, por exemplo, endive ou palito mesmo de aipo e comer a pastinha com aquilo. Então, se no meio de tudo isso a pessoa acabar tomando um drink ou até comendo alguma coisa mais, digamos, calórica, a pessoa não vai, naquela angústia da ansiedade do jogo, extrapolar. Porque uma outra coisa que eu percebo é que quando a pessoa está ansiosa ou nervosa, e para quem gosta de futebol, o jogo é um momento, né, de tensão, a pessoa não capitaliza o que está comendo. É que nem aquela pessoa que come na frente da geladeira quando está com insônia. Ela está comendo escondida dela mesma, né? Então ela está comendo na frente da geladeira ou então na frente do... A pior coisa é você comer ou fazendo alguma coisa que te dá atenção, como a pipoca no cinema. Você come um balde de pipoca e não percebe que comeu. Ou comer na hora da ansiedade, na hora da insônia, porque você não registra que comeu. E ao não registrar psiquicamente que comeu, você acaba comendo muito mais. Isso acontece muito em almoço de trabalho ou qualquer reunião de trabalho que tem salgadinho, as pessoas vão comendo sem perceber. E eu acho que o jogo, embora seja um momento de lazer e felicidade, muitas vezes também se torna um momento de estresse e tensão para muita gente, né? E aí a pessoa acaba comendo, quando chega no dia seguinte a pessoa fala, nossa, mas eu nem percebi que eu tomei 10 cervejas, comi zilhões de salgadinhos, e agora, como é que eu vou fazer com prejuízo? E o problema é que a nossa capacidade de comer numa situação dessas, ou até num fim de semana, é muito maior do que a nossa capacidade de economizar calorias ou de gastar no exercício. Então não tem aquela coisa, eu vou comer o que eu quiser no jogo e no dia seguinte eu compenso. Nem sempre se consegue compensar, porque às vezes num período ali de reunião social que você está com as pessoas do jogo, que não é, geralmente não é só durante o jogo, sei lá, o jogo é às 5, a pessoa marca às 4 e termina às 8, 9. Naquele período a pessoa pode facilmente comer 3.000 calorias, sem perceber. Por incrível que pareça, pode. Por exemplo, você pega um queijo de coalho, que é uma coisa concentrada em calorias. Queijo de coalho em cubos, que é comum num churrasco. Um queijo de coalho em cubos, se vai fácil a 800 calorias. Caramba, tudo isso. Um queijo amarelo, se você comer em quantidade. Na verdade, então, a questão é uma negociação, né? Assim, uma negociação. Tudo que você emagrecer da receita é jogo. É lucro. Exatamente. Porque, por exemplo, essa composição que você faz, que é saboroso, se você usar essa pastinha, usar uma pastinha de queijo Minas, essa aí o molho de iogurte. Molho de iogurte. Se você usar uma pastinha de queijo Minas, usar um queijo cottage, usar... Ainda tá valendo. Sardinha, que todos os médicos estão mandando todo mundo comer sardinha. Maravilhoso. Por conta do cálcio. Maravilhoso. Né? O atum pode ir, a sardinha até mais barato. Exatamente. Pode quebrar um galho aí. Você vai fazer um negócio, em vez de coxinha, você já está negociando. Total, aqui. se você colocar isso, abrir uma lata de sardinha e em vez de usar 1.000 torradinhas, porque as torradinhas você come 20 e elas não te dão volume gástrico porque a torrada não tem água.
Então, você come 10 torradinhas de pão francês, 12 você não tem a mesma sensação do que se comesse um pão francês. E, no entanto, eles se equivalem em calorias. Então, se você pegar esses crudités, esses vegetais, e comer com sardinha, com atum, com uma pasta de queijo de Minas, tá super valendo. A geladeira fica uma graça, né? E também uma coisa... A mesa também vai ficar bonita. Vai ficar bonita. Não é? Porque também a gente come com os olhos, né? Exatamente. Se você deixar tudo meio revirado, assim, você meio que desanima. Mas é tudo bonitinho, né? No potinho. Eu acho que a geladeira organizada e saudável é porque no mundo de hoje a gente é tão bombardeado com coisas calóricas e sedutoras que para a gente poder concorrer com a coxinha, com o pastelzinho e com tudo mais, a gente tem que ter uma geladeira como se fosse uma vitrine saudável, de moda, sabe? Aquela coisa de design. As frutas bem arrumadas, em tacinhas, porque para concorrer com a torta de chocolate, com doce de leite, com tudo isso, que a torta de chocolate pode estar horrorosa, que você vai querer ela, mesmo num pote horroroso, desmanchando, derretendo. Então você tem que tentar fazer uma sedução pela via da beleza, da composição. E por que eu achei interessante mostrar essa geladeira? Porque para aquelas pessoas que vão ficar em casa com a família e que não se programaram para fazer grandes coisas na Copa, a pessoa também acaba pegando a coisa mais fácil, mais gostosa, mais conveniente, mais sedutora para o paladar. E o que é sedutor para o paladar? Sal, açúcar, gordura e álcool, entendeu? Então a geladeira saudável é uma assistir forma. TV também é um bombardeio, né? Porque o que aparece de sanduíche novo, bonito, não é? De saco de batatinha, que é de milho, que é de não sei o que, que é não sei o que lá. São muitas opções e muito sedutoras todas. São muitas informações sedutoras. E o cérebro da gente, ele se seduz pelo tudo que tem açúcar, sal e gordura, porque eles entram no sistema de recompensa e fazem com que a gente queira cada vez mais. Isso aqui são saladas incrementadas? Por exemplo, essa salada é uma salada de espinafre com manga e que leva frango e que você pode usar como um prato principal. Isso eu também bolei com a ideia das pessoas que não querem ter trabalho, que chegaram do trabalho meia hora antes do jogo começar. A pessoa pode fazer um saladão e colocar uma proteína para substituir o almoço. Vai ficar um almoço leve, prático, rápido e gostoso. E não ficar com fome também é uma regra básica, né? Básica. Quer dizer, por mais que a pessoa deva comer somente estando com fome, porque estando com fome ela vai sentir a saciedade, se ela tiver com muita fome, ela não vai ter lucidez para fazer uma escolha que seja boa para o corpo. Então, a fome tem que ser na medida certa para que a gente tenha lucidez de escolha. Vou voltar aí, vou conversar um pouquinho com o Eduardo. O Eduardo faz uns... Eduardo é um bartender que trabalha muito em muitas festas. É claro que ele trabalha com álcool, porque todo mundo que trabalha com bar trabalha com álcool. Não é? Ninguém fica lá fazendo drink sem álcool, só. Mas como ele trabalha com muita festa de 15 anos, acontecimentos que envolvem essa nossa moçada, ele desenvolveu uma série de drinks muito interessantes, assim, e lindos. Ele veio aqui uma vez no programa, fez um drink deslumbrante, assim, com maracujá, não é? Com manga. Maracujá, manga, canela. E ficou lindo, e ficou delicioso. Ficou bem legal. E tal. E então a gente vai aproveitar esse papo com o Eduardo para trabalhar sem álcool, lembrando que se você não tem, sei lá, tem mais de 18 anos e quer beber ou gosta de beber, então não vai dirigir, você pode trocar a água pela a vodka, o saquê. A Bia já recomenda o saquê, porque mesmo. Eu acho interessante fazer os drinks com saquê, porque o saquê é menos concentrado em álcool. Então, uma dose de saquê é maior que uma dose de vodka. Você pode dividir em 2 drinks, bebendo a mesma quantidade de álcool. Uma negociadora de calorias, né, Bia? Exatamente. Uma banqueira de calorias. Mas tem um ponto que é interessante, que eu já vi isso. A vodka,
o pessoal já conhece mais e já bebe É mais barato também, né? Mais popular. Não, do que o eles saquê? têm o mesmo preço, é. Mas a vodka nacional é mais barata. É, mais barato, mas é pouca coisa, não é muito. Não é muita não. Mas o que acontece? Seu corpo já está acostumado com a vodka, entendeu? Então, para quem não bebe saquê, tomar 4, 5 drinks, vai pegar rápido, mesmo sendo baixo teor, porque não está acostumado. Isso é importante também frisar. Então, saquê bebe, mas bebe moderado. Não é só isso, é que como o saquê tem menor teor alcoólico, é um pouco como a cerveja. Quem, por exemplo, gosta de cerveja sem perceber, acaba bebendo muito mais cerveja do que beberia vodka. Um drink são 14 gramas de álcool. E um drink seria o quê? Em termos de vodka ou whisky, 45 ml. Em termos de vinho, champanhe, saquê, 120 ml. E em termos de cerveja, 350 ml. Tudo isso é um drink e tudo isso representa 14 gramas de álcool. O problema é que as bebidas menos alcoólicas fazem com que muitas vezes as pessoas que gostam bebam mais. Porque é elas mais não suave. percebem. É mais suave. É mais suave. E aí tem fruta, açúcar, então fica mais suave ainda. Exatamente. Ela não é pura. Então as pessoas bebem mais. E aí eu fiz, né, ontem, quando vocês me chamaram e tal, eu criei 4 drinks sem álcool e eu fiz um para trazer para cá também. Não sei se é agora que eu faço ou se é mais tarde. Agora? Pode ser agora. Então vamos lá. Vamos ver os drinks. Gosta de... Você bebe, Lu? Sim. De vez em quando, socialmente. Isso aqui é uma coisa que eu fiz especialmente para você, que eu sei que você gosta, é um açúcar Olha que barato. É um gengibre. açúcar com gengibre. Isso, então você toma e você não mastiga ele, você só sente esse gostinho bom. Então vamos lá. Sente um cheirinho maravilhoso. Esse é o açúcar com gengibre, é açúcar branco batido com gengibre? Isso. No liquidificador? É. Aí vai ficar Genial. com essa consistência. Parece um coco quiser ralado. mostrar. Por isso que eu queria mostrar, porque tem uma aparência de coco ralado. E o cheirinho, ó. Ai, Bom, aqui eu vou botar maravilhoso. o abacaxi. Prova que você vê. Passa pra lá, pra Paula do colégio. Não. Tá pra você. Vou botar um Isso aí é abacaxi. abacaxi? É, abacaxi. Aqui eu já tenho o meu maracujá cortadinho. Maracujá é um aliado O seu maracujá importante. mas ele É bom tem que pra ser- Copa, pra pessoa não ficar ansiosa demais, né? O mas maracujá aqui dá tem uma que ser baixada na só bola. uma colherzinha, porque se errar no maracujá, você só sente ele. É, O ele é maracujá oferecido dessa, muito né? ácido, é. Eu falo uma colherzinha e eu boto mais... É o gorgonzola da bebida, boa, Lu. Dominador. É, Então abacaxi, um maracujá e agora eu vou botar uma lima da Pérsia. A lima da Pérsia também é só para ela dar o gostinho dela. Aí eu vou pegar esse açúcar de gengibre que gengibre. eu fiz e vou botar aqui também. Perfeito. E aí eu macero sem botar nada, a água nada, porque se botar água vai ficar tudo aqui saindo. Então só faço assim, tá? Suave. Aqui são 200 ml de água. No caso eu já deixei aqui já separadinho, tá? Tá ótimo. E agora o gelo. Deixa eu botar ele aqui. E aí, se a pessoa quiser, ela substitui. Nessa hora aí, depois de macerar, ela coloca vodka e não água. Ou então Isso. coloca um Ou pouquinho então de vodka e um pouco de água. Saquê também. Pode Isso aqui, ser. ela pode emagrecer. Pode Pô. ser. Não tem problema. Ela pode diluir a vodka em água, como você falou, que é uma forma Porque dá uma baixada manter o também, gosto né? da vodka. Também porque são muitas horas, porque tem uma mesa redonda antes do jogo, né? Tem o pré-jogo, aí tem o jogo, aí tem a mesa redonda Pós-jogo, a depois do jogo. derrota ou a vitória. A vitória ou a derrota, as discussões, foi impedimento, não foi impedimento, foi com a mão, não foi com a mão. Não, demora horas.
E você vai beber. Se você ficar comprometido com essa causa, você acaba trêbado. Né? Então é melhor dar uma rareada na vodka e tal. Fica com uma cor, fica meio nacional assim também, né? Meio verde amarelo. Aí eu assim. trouxe um... Não tem um clima verde amarelo? de laranja, sem álcool, tá? Esse licor ele é sem álcool, pra ficar com a cara do Brasil pra Copa. Tá aqui. Que licor é esse? E deixaram sem as receitas, eu vou confessar logo. Aí eu não sei o que leva no drink. Não estão aqui. Tá aqui comigo. Realmente não estão aqui. Eu adoraria que Aquele, estivesse. ó. Ah, estão com ele, ó. A dele, a cópia dele tá aqui, ó. Esse é o Magic Rio? Isso, Magic Rio. Abacaxi, maracujá, lima da peste, açúcar de gengibre, água com gás, licor sem álcool de Curaçao Blue, é isso? Isso. Não, olha ali. Olha só. Lindo. Agora Ficou lindo. Tem que provar, né? Como é sem álcool, posso provar durante o programa. Não é? tu que manda também, se quiser com álcool, faz aí. O programa é teu. E eu fiz um de amoras Não, pode ter essa também. liberdade, Morrido. pode. Vira... Esse é o bem morrido? legal também. Não, eu fiz um também que é de amora com hortelã. É o segundo. Ele Morango é com um amora. morrito de morango com amora. Fica muito bom também, fica bem interessante. Você quer fazer isso ou quer deixar isso pra depois? Esse eu deixo pra depois. Tá bom. Eu prefiro. E aí você pode misturar. Tem várias opções, a gente pode colocar na página? Pode, claro. Então tem um que é melancia, açúcar de tomilho. Tomilho, O açúcar de tomilho é tomilho, essa interessante. descoberta aí do açúcar, que serve para várias opções. Serve né? para várias coisas. Serve para tomilho, serve para manjericão. Para qualquer erva, para qualquer folha também. Porque antes se vinha com as folhas, né? E aí você botava aqui dentro e aí macerava. E já ia direto pro copo. Então quando você sugava, vinha aquelas folhas. Que prende no Prende no dente. dente e é muito chato. Então assim já ficou fantástico. Porque a gente Olha que já bate barato. ela e já... Então pode ser com tomilho, pode ser com manjericão, pode ser com hortelã, pode ser com gengibre. gengibre. Você mistura o gengibre ralado com o açúcar e macera. Não, eu já bato junto eles. Mas você bate o que no processador? Isso, é. Isso aí. Só o açúcar Só o e o açúcar gengibre. e o... até ficar com essa Com essa consistência. textura. É. Fica E aí isso fantástico. vale para todas essas ervas. Para todas elas. Muito bom. E aí eu já uso já direto nos drinks. Ok, eu volto aí depois para Gostou? você fazer um outro Dá até drink. pena de Provaram? porque tá muito bom. Muito bom. Vou fazer um intervalo, a gente volta já já. Sensação no programa da TV Brasil. Nesse bloco a gente vai falar do indefensável. A gente vai falar do livro. Eu vou pedir desculpa a Paula porque eu falei Sarapu, é Sarapo, Paula Sarapo, Leslie Leitão e Paulo Carvalho, agora sem erro. São os três, são jornalistas. Os três... Quem gravou a entrevista da Elisa Samojo? Você? E ela praticamente antecipa a morte. Aquilo é premonitório, é Testemunha, né, do próprio assassinato. testemunha do assassinato dela. Que loucura aquele vídeo, né? Aquele vídeo deve ter sido visto milhares de vezes. Eu mesma vi várias vezes. Depois do fato em si, sim. Na época que eu gravei, teve uma repercussão, mas não tão grande quanto E você gravou com ela na porta da delegacia. Delegacia de Mulheres, lá de Jacarepaguá. Ela que a gente está falando é a Elisa Samúdio, que é a moça que foi assassinada. A gente diz o quê? Teoricamente pelo goleiro Bruno, a gente diz que foi assassinada pelo goleiro Bruno. Ele é condenado a 22 Ele já foi condenado, né? Então foi assassinada pelo Bruno. Hein? É o mandante. É o mandante, é. Na verdade, quem assassina é o Macarrão. É o Bola. É o Bola? É um policial que eles contrataram. É, o policial de Minas, lá que morava em Minas. Essa história é muito chocante, quer dizer, ela é muito chocante, a história do menino do Rio Grande do Sul, do Bernardo, é muito chocante, a história do zelador de ontem é muito chocante, a história de um médico do Recife que eu vi agora no hoje, na hora do almoço, um médico importante, assim, conceituado, professor universitário, formador de médico. Quer dizer, vocês trabalham usualmente com polícia, né? Eu trabalhei
Quer dizer, 18 com anos. polícia, como repórter de polícia. Trabalhei 18 anos fazendo matéria policial. Hoje eu já não faço mais, mas trabalhei 18 anos cobrindo. Então, você acha que os crimes pioraram? A crueldade piorou? Eu tô ficando doida, velha, e daí Falando tô achando como que tudo jornalista, piorou. falando como jornalista, eu digo que sim. Que a gente, para trabalhar, para cobrir matéria policial, era até muito mais fácil do que é hoje em dia. A gente antigamente entrava em favela, a gente tinha mais acesso, conversava com as pessoas dentro da comunidade, fazia matéria. Hoje a gente já não consegue fazer mais isso. Mesmo as favelas ocupadas, Ditas pacificadas. ditas pacificadas, a gente ainda sofre bastante hostilidade lá dentro. Uma coisa bem complicada. É tudo muito difícil. Esse crime, quem começou a apuração? Você começou? A história começa basicamente naquele vídeo dela, né? Inclusive, é uma coisa que eu falo que... A gente tem o vídeo, não tem? Vamos ver? O vídeo gravado pelo Paulo Carvalho, que praticamente complica a situação do Bruno. Foi uma das provas, né? Das provas usadas no contra julgamento. ele. Ainda bem que tinha essa prova. A gente ficou conversando um tempão, aí do nada entra um cara por um lado, um Macarrão, um amigo dele, que foi criado com ele de infância, desde a infância, um tal de Russo, e um negão, só que então o negão foi sempre simpático, os mais folgados eram um Macarrão, e esse tal de Russo que eles não são daqui, são de Minas Gerais, que é a cidade deles. E aí? Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal, rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Me levou pro apartamento dele, me deu um monte de remédio pra dormir, uma bebida horrorosa, horrível, que eu não sei o que era, pra eu beber. Aí eu bebi, dormi, acordei agora, era 2 horas da tarde. Aí eles falaram, tá bom, sexta-feira você vai abortar a criança. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma, sei o nome de cada uma delas. Tinha algum deles armado? Tinha Quem que estava armado? o Russo, inclusive tem digitais. E o Bruno que pegou a arma na mão e enfiou na minha cabeça. Esse é o ponto de partida, então, para a elucidação. Uma coisa que me fez cair a ficha foi exatamente quando eles usaram esse vídeo no dia do julgamento, porque eu falava muito com ela e eu era uma das pessoas que dizia para ela, não, ele não vai fazer nada com você, nada vai te acontecer e tudo mais. E quando eu vi aquele vídeo sendo usado no tribunal como uma prova técnica, aí minha ficha caiu, eu falei, realmente o negócio aconteceu, coisa que nem eu esperava. Aquilo me chocou, eu fiquei assim até um pouco assim, de ver, né, o vídeo no dia do tribunal sendo usado e ela naquele dia ali falando, se alguma coisa acontecer comigo, se arrancarem um fio de cabelo meu, foi o Bruno. E realmente Ela aconteceu. deixou pronto. É. O que leva um sujeito, um belo goleiro, né? Porque era um goleiro competente, Sim. famoso, jogando no Flamengo, com um futuro enorme pela frente, porque era um garoto, podia estar na seleção brasileira hoje. Essa Copa ele estaria, Com certeza. se ele não tivesse, não é? Possivelmente ele seria um goleiro. Hoje faz 4 anos que a Elisa foi sequestrada, levada de um hotel aqui na Barra da Tijuca para Minas Gerais. A gente acha que não é nem muito pela questão financeira, não, porque o Bruno recebia R$120 mil só em carteira assinada, fora propaganda, né? Patrocínio, Direito de imagem, publicidade. essas coisas. No total, 220 mil, mais ou menos. Um cara que ganha 220 mil pode pagar 4, 5 de pensão sem ser burro. R$3.500, mais um plano de saúde para o bebê. Eles iriam à justiça dias depois, se não me falha a memória, dia 9, teria uma audiência em que ele se comprometeria a fazer o exame de DNA e, em caso positivo, efetuar o pagamento de R$3.500 por mês. Também o valor, será que foi uma questão de eu não posso ser contrariado, uma coisa assim, um ataque de poder, de ego? Eu acho que o grande mérito do livro é exatamente esse. Assim. Nós fizemos um mergulho um pouco na vida dos personagens, nos perfis
que você faz primeiro, o que leva uma pessoa dessa a fazer isso. E isso a gente responde bem no livro, a gente mostra um pouco do garoto pobre, a Elisa também tinha uma vida um pouco conturbada. No caso do Bruno especificamente, ele tinha uma família muito desestruturada, a mãe dele, isso foi uma coisa que uma apuração profunda da Paula, a mãe dele deu 5 tiros numa outra mulher, por ciúme do marido. Que, aliás, era bandido. O pai dele era bandido. Condenação. O irmão depois foi preso, uma semana depois, inclusive, dele ser preso. Então, assim, havia toda uma desestrutura na família. Isso acho que é um dos grandes méritos do livro. A gente mergulha um pouco para responder às pessoas, porque muita gente se fez essa pergunta nos últimos 4 anos. Por que o Bruno fez isso? E um orgulho ferido, não é só por causa do dinheiro, porque quem tinha 220 mil por mês, apesar dele gastar muito, eles gastavam muito compulsivamente, a ponto do melhor amigo dele precisar de uma roupa e comprar uma roupa imediatamente por 8 mil reais. E assim o dinheiro vai acabando. Comprar 107 mil reais em roupa numa tacada só. E a gente vai mostrando um pouco isso, essa megalomania do Flamengo, os jogadores do Flamengo se sentindo, naquele ano de 2009 o Flamengo foi campeão, e os jogadores do Flamengo se sentiam um pouco acima do bem e do mal. Eu vou ter que protestar pelo seguinte, sou Flamengo. Eu também. Eu sou muito. Eu sou muito também. Eu não posso, os outros jogadores do Flamengo não fizeram nenhuma coisa desse tipo. Então. Não é porque... Não, mas era do Flamengo, as pessoas, o Flamengo, a gente mostra bem isso no livro. O Flamengo naquele ano ali, há um milagre do Flamengo ter ganho aquele campeonato. Porque as coisas extra-campo... O Flamengo, aliás, está vivendo de milagre há algum tempo. Teremos que ter um milagre para não ser rebaixado esse ano. Mas vai ter um milagre. Tomara em Deus. Então o que acontece? A gente mostra um pouco esse bastidor do Flamengo, os desmandos desses jogadores, estrelas que se sentiam muito acima do bem e do mal, entendeu? Que a gente compreenda que quem nunca comeu melato quando come se lambuza, quer dizer, na verdade, eu compreendo posso compreender que uma pessoa gaste 107, eu não gastaria, mas que uma pessoa possa gastar 107 mil reais em roupa numa tacada só, porque ela nunca teve. Então, quando ela tem, ela mas se incoerente deslumbra. Ela não querer dar 3.500. Mas aí é que tudo isso você não tem estrutura, você não sabe aprender, mas todos os jogadores, a gente vê naquela série do Tino Marcos no Jornal Nacional, a gente vê que todos os jogadores da nossa seleção, com raríssimas exceções, não passaram perrengue, até alguma fome, alguma dívida para chegar lá. Então os nossos jogadores vêm de uma classe muito desfavorecida, né? E ganham dinheiro rapidamente. Alguns se desestruturam, a gente já viu outros casos, não tão radicais quanto o do Bruno, mas se justifica de certa forma, né? Você não tem uma estrutura, você não tem uma família, não tem um pai, um tio, um técnico, alguém para te dizer, pô, cara, olha isso, segura essa. Mas não justifica a crueldade. Mas não justifica a maldade da coisa. Tem uma história também, não sei se real. Matar desse jeito. Teve mais uma certa festa e eles estavam lá e aí eles fizeram sexo com ela, com os outros jogadores. A gente conta bem isso no livro. Ela engravida durante uma dessas festas. Uma dessas festas esquisitas. E ela tinha certeza absoluta. Que era do Bruno. Ele era dele. Porque ele era o único que não tinha usado preservativo E essa que foi a principal... vira motivo de chacota no vestiário. Isso, foi isso aí. A Elisa, ela desafia muito o Bruno, ela vai à imprensa, ela na época cobrava na justiça a paternidade do bebê. E no vestiário, nos bastidores, ele acabava sendo motivo de piada, né? Isso incomoda um pouco. Todo mundo sabia que ele não foi o único jogador a manter relações sexuais com a Elisa. Então isso pra ele... Nessa festa. Não, ou na vida. Nessa festa nem outros. Nessa festa e outros lugares. Ela era uma menina que gostava desse meio, né? A gente chama de Maria Chuteira. Boleira, né? Boleira. Então ela gostava dessas festas e todo mundo sabia que ela já tinha mantido relações com outros jogadores. E isso pra ele também, como a Paula falou, foi um motivo de chacota, né? Dele ter engravidado a Elisa, entendeu? Mas na mesma, eu compreendo o seu lado de ficar meio indignado, né? E meio culpado, sei lá, um sentimento estranho, digamos assim. Né? Porque você gravou o vídeo dela dizendo, ela, sei lá, descrevendo a morte dela, uma coisa surreal, né? É muito profético. Jamais ia imaginar na minha vida. Aquele vídeo eu gravei em outubro de 2009. Jamais ia imaginar que 2 anos depois aquilo ali ia servir como... Então, isso é interessante. Ele grava o vídeo em outubro de 2009, o assassinato em junho de 2010. E a gente mostra isso bem no livro. Porque o Bruno ficou tentando mentir o tempo inteiro em cima disso.
E o que a gente mostra? Que o tempo inteiro, desde aquele dia que ele não conseguiu abortar a criança, ele planejou o dia de matá-la. Então, assim, uma das narrativas do livro é exatamente no dia 5 de junho, depois, já quase 24 horas que ela já estava sequestrada na casa dele, onde é o primeiro cativeiro no Recreio de Bandeirantes, o Bruno vai agarrar um jogo profissional do Flamengo contra o Goiás. Ele agarra mal esse jogo. E a gente conseguiu, através da quebra de antenas dos telefones celulares que a polícia, a gente conseguiu acesso à investigação, e a gente mostra que o Bruno telefona de dentro do vestiário do Maracanã, enquanto ele estava se arrumando, ele estava ligando para o Macarrão, que era o principal amigo dele, para saber como estava o andamento do sequestro. Então, assim, aí ele agarra, o Flamengo perde o jogo, e aí ele agarra mal, ele leva 2 gols, e eles vão para Minas Gerais, para o cativeiro, e aí começa todo o desenrolar até a morte dela 5 dias depois. Na verdade, 5 dias depois. Então ela morre, na verdade, é 10. Mas, Lida, a gente traz novidades. A gente, além de recontar o caso com muitos detalhes, porque nós 3, na época, desde então, cobríamos o assunto. Nós 2 por um jornal e ele por outro, éramos concorrentes. Então, resolvemos juntar essa apuração, né? O Paulo era do Extra, então onde é o vídeo, por isso que eu sei. Aí a gente trabalhava no Jornal Dia. E aí eu vi a primeira matéria que é do Dia, que é quando ela desaparece o dia da primeira, essa história. Ela desapareceu. E aí começa uma comoção nacional. Aí a Paula trabalhava comigo, nós fizemos essa cobertura juntos pelo Dia, e o Paulo trabalhava pelo Extra. Vocês se encontraram várias vezes nessa cobertura. E a gente traz algumas informações novas, como, por exemplo, o promotor do caso, que sofre quase um atentado, 4 dias antes do julgamento do Bola, o matador, né, contratado para executar a Elisa. Ele está ele estava no Ministério Público, que é um prédio anexo ao Fórum de Contagem. Quando aquele burburinho, um promotor chegava naquele momento e 2 homens em uma moto fazem a abordagem. Por sorte, um desses homens percebe que não é o promotor do caso. E eles fogem. Ele, na ocasião, não quis dar visibilidade a isso, nos contou, a gente publica com exclusividade, né? Até então nada tinha sido falado sobre isso, porque a preocupação dele era com os moradores de Contagem, que seriam jurados. Que um possível atentado ao promotor, como essas pessoas iriam, no Tribunal do Júri, condenar o Bola. O Bola já tinha sido julgado outras vezes por outros homicídios. E tinha escapado. Sempre escapava. Inclusive, com esse promotor, ele uma vez escapou. E o Bola está preso? O Bola está preso, também está condenado. Os 3 estão condenados. O Macarrão, o Bola e o Bola. O Bruno foi contratado mesmo pelo time de Montes Claros? Sim, ele assinou um contrato. A cidade não quer ele lá, as mulheres da cidade fizeram alguns eventos. Montes Claros. Montes Claros, de Minas Gerais. As mulheres fizeram, que bom. O Bruno... Eu acho legal. As mulheres vai ser difícil, né? Porque as mulheres vão sempre ficar indignadas com isso, né? É claro. A gente mostra no livro também, o Bruno tem um grande desprezo pelas mulheres. dos momentos importantes, a gente narra a Daiane, mãe das filhas dele, era ex-esposa na ocasião, mas mãe de 2 meninas pequenas. Ela está na delegacia sendo acusada de ter sequestrado o bebê Bruninho e liga pro Bruno, o Bruno não atende, insiste, ele não atende nem retorna. Ela liga pro Macarrão, que também algumas vezes não atende. Ela, pelas tantas, ele diz: o que você está querendo, Daiane? Ela diz: eu estou na delegacia, estou sendo presa, avisa para o Bruno que a mãe das filhas dele está sendo presa. E ele não aparece. Mas nem retornou a ligação. Então isso mostra, essa parte mostra muito esse perfil do Bruno, que era meio descartável. Ele é capaz de dar uma entrevista no Dia Internacional da Mulher e dizer que quem nunca saiu no braço com a mulher, depois... É verdade. E aí, ele ironicamente... Ele debochou, disse que vocês ainda vão rir muito. E ele, ironicamente, foi condenado a 22 anos de prisão no Dia Internacional da Mulher, de novo. Que é uma ironia do destino essa.
Que tristeza, né? E o fato é que a moça morreu mesmo, como ela achou que ia morrer. E o filho Bruninho está sendo criado pela mãe da Elisa Samúdio. Pela mãe da Elisa. Está com 4 anos de idade. E esses detalhes, vocês chegaram a tentar uma entrevista com o Bruno? Tentando. Ele não aceitou? Através dos advogados, ele não quis. Não quis falar porque, na verdade, o Bruno se recusa a falar a verdade, né? Nesse caso. Então ele é quase um assassino, confesso, mas ele só confessa até um determinado ponto em que ele diz que poderia ter evitado na hora em que levaram ela do sítio e não fez nada para evitar. Mas não é verdade isso. As investigações ficaram claríssimas e a gente mostra muito isso no livro. Ele tentando atrair a Elisa para o Rio de Janeiro com várias promessas falsas de pensão, de DNA, de ajudá-la e dizer que queria ter um contato com o filho. E tanto era mentira que a primeira coisa que eles fazem quando eles matam a Elisa é mudar o nome da criança. Que era Bruno, ela tinha dado o nome de Bruno e a criança passa a ser chamada Rian Yuri no sítio. Então assim, era a primeira coisa que o Bruno já tirou, já mandou mudar o nome, que as pessoas não chamassem mais ele de Bruninho. Então isso vai tudo desmontando a farsa que eles... Então o Bruno jamais falaria com a gente. Acho uma pena, a gente tentou muito que ele falasse. A gente gostaria até da confissão dele, seria uma coisa ótima para o livro em si, se ele enfim confessasse. Mas ele não confessou nem no tribunal, ele abandonou o Macarrão no tribunal, né? O Macarrão foi leal a ele o tempo inteiro nessa história. No dia de ser julgado, ele abandonou o Macarrão foi julgado primeiro. Tanto é que por isso o Macarrão... Quando ele pede desmembramento? Quando ele pede desmembramento, o Macarrão se sente traído. Porque o Macarrão, isso foi uma coisa que a gente mostrou, foi uma matéria minha também na Veja, que era uma carta, que a gente também traz no livro, uma carta que foi interceptada dentro do presídio, em que o Bruno, já se sentindo sem saída, ele escreve uma carta e manda para outra ala, para o Macarrão, dizendo que eles tinham que ir para o plano B, já que o plano B era o Macarrão assumir tudo, já que tinham descoberto tudo e tudo mais. E o Macarrão diz isso no julgamento textualmente, no dia que ele vai ser julgado, e ele começa a confessar. E o Macarrão, de fato, é um réu confesso. Ele diz que levou pro Bola matá-la, diz que é a mãe do Bruno. E o Macarrão fala, se ele tivesse me dito para assumir desde o início, talvez eu assumisse. Mas agora que ele me abandonou aqui, eu vou falar tudo. E assim o Macarrão começa a contar as coisas. Ele diz que se sente rejeitado naquele momento. E entrega o Bruno. O Macarrão era muito... Essa relação dele com o Bruno era uma relação... De idolatria. Sim, uma admiração profunda. Chicão fiel, né? Ele é um jogador. Ele é um goleiro frustrado, né? O Macarrão é um goleiro frustrado, ele gostaria de ser goleiro, e é o Bruno que acaba se tornando o grande goleiro e tudo mais. Então, o Macarrão tinha um pouco essa idolatria pelo Bruno. O Macarrão diz que o Bruno ia fazer uma tatuagem igual, foi uma coisa muito polêmica na época. Eles fizeram uma tatuagem, ele fez uma tatuagem nas costas. No dia em que foi feito, no dia do sequestro, horas antes. Ele tatuou aquilo ali, marcou com sangue. É meio que um pacto de sangue, que é feito 5 horas antes de sequestrar a Elisa. E isso tem uns requintes. A gente conversou com alguns psiquiatras pro livro, né, para tentar entender um pouco a cabeça, e a gente ia contando as histórias. E essa é uma das histórias. Vocês chegaram a alguma conclusão? Os psiquiatras chegaram? O psiquiatra gosta muito de dizer que eles não analisam, eles não dão um veredito sem analisar o paciente. Mas eles falam de traços de psicopatia, a gente não trata muito isso, mas conversando informalmente eles falam isso, citam isso. O promotor fala isso muitas vezes, né? Chama o Bruno de psicopata, assassino frio, durante a explanação dele. Que loucura. Até aqui o documento. Vocês já lançaram? Lançamos, segunda-feira. Vão lançar em outros lugares? Provável que em Belo Horizonte. E foi legal o lançamento? Estava super cheio. Eu vi no Twitter que chamou a fila. É uma história que desperta a curiosidade das pessoas, né? Isso foi uma coisa que a gente começou, o projeto do livro começa exatamente quando, no julgamento do Macarrão, o site mais importante do Brasil, que é o G1, cai. De tanto acesso que teve naquele dia. É uma loucura, porque chocou. Me lembro da noite que saiu a notícia. Onde é que eu fui numa festa, só se falava nisso. Tinha advogados presentes que opinavam, não acreditavam.
pessoas juristas, assim, que duvidavam, não, imagina, isso não faz sentido. E fez todo sentido, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Trabalharam muito, mas o resultado satisfez vocês. Com certeza. Vou ali para ver. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Lucas. Boa tarde. Fresno, Lucas Silveira. Ei, Beleza? beleza? Tudo certo? Tudo certo? O rapaz é gaúcho? Cara, Porto Alegre. de criação, né? Eu nasci em Fortaleza, mas meus pais eram funcionários públicos, então eles rodaram o Brasil inteiro. E aí eu nasci lá, mas criado desde meses de idade. Ah, então. Foi lá pra Porto Alegre. Gaúcho, É. né? Pelo jeito de Lá falar. eu digo que sou gaúcho, então eu tô em Fortaleza, eu digo que eu sou de lá, eu tenho essa dupla Cidadania. estadualidade aí. É. Tá vendo? Ceará, né? Igual a mim. Lege é filho de cearense, né? Você vê que Todo mundo tem algum todo pé lá. mundo tem um pé no Ceará. Uhum. Um bom pé, inclusive. Né? Claro. Mas você falando, a gente não tem dúvida, a gente não pensa no Ceará em nenhum momento, né, guri? A gente Pensa não pensa não, cara. Porque pensa logo a no Rio Grande do convivência, Sul. até, putz, eu tô morando há 8 anos em São Paulo e mesmo assim a gente convive nesse núcleo ali que a gente chama do tipo um CTG, né? CTG, esse Centro de Tradições Gaúchas, É. tem tudo quanto é canto do Brasil. Claro, igual a E Guetinho, acaba- honra aí, divulga. Com certeza, e acaba rolando isso, né? Então a gente não tem muito. Às vezes meu sotaque vai neutralizando para eu poder conseguir me comunicar com as pessoas. Mas quando rola aquela conversa interna, as pessoas falam assim: o que vocês estão O falando? sotaque de São Paulo é mais próximo do sul do que do Ceará, de qualquer forma. É. Já é mais mesmo Mas é assim. que a cultura gaúcha é muito forte, né, eu acho. Eu Na acho que é língua. pelo isolamento no- geográfico que de certa maneira existe, né? Uma colonização diferente aconteceu lá. Não faz do gaúcho menos brasileiro do que ninguém. Não. Mas ele, às vezes, ele não se sente muito representado pelo que se entende pro Brasil no resto do mundo, assim. Porque lá tem o próprio termo gaúcho, né? É o argentino, o uruguaio lá, que próprio nos Pampas, lá o vaqueiro dos Pampas, né? Então, tipo, as torcidas de futebol lá cantam em espanhol, assim. Então existe essa não identificação, o cara não se reconhece muito, por isso que acaba sendo aquela cultura que se consome ali dentro, né? E falar nisso, você é Grêmio Internacional? Eu sou gremista. Tamo aí, né? Mais menos, mas tamo indo. Sim. A sua banda tem um cearense, um gaúcho? Não, agora a banda, nós fomos todos de Porto Alegre para São Paulo em 2006, mas aí teve umas mudanças no meio do caminho. Hoje metade da banda é de Recife, que a gente ficou muito amigo de uma galera de Recife que morava nesse mesmo bairro lá, e eles já foram tocando comigo em outros projetos e tal, que eu sempre tive, sempre gostei de fazer. E aí em 2012 saiu o baixista, depois em 2013 saiu um baterista e fui dando realocando esses meus amigos que já tocavam comigo, já entendiam toda a história, assim. O Mário toca teclado, é de Recife, e o Guerra, o baterista também, de Recife. Aí ficou da formação primeira de todas, tem eu e o Vavo. E você começa como? Você começa garoto ainda? Bom, garoto você ganha. A banda tem 15 anos e eu tenho 30, então tem mais tempo de banda quase do que de qualquer outra coisa que eu fiz na vida. Então você sempre quis ser músico? Desde que eu comecei a tocar, sim. Mas até então eu queria ser, sei lá, astronauta, aquelas coisas. E aí quando eu tive uns 12, 13 anos, eu ainda desenhava. Criança, né? Gostava muito de desenhar, né? Aí eu achava que eu ia desenhar, mas sempre minha família foi muito musical, só que eu nunca tinha pensado naquilo como uma... Mas teve um verão bem fatídico, assim, no qual eu não tinha nada pra fazer. Eu fui pra uma... Meu pai mora no interior lá do Rio Grande do Sul, e tinha um violão dando sopa, e o meu único passatempo nesse verão aí foi tocar violão. Aí aquele ano ali eu fui pro colégio já meio que sabendo tocar violão. E a partir daí formou-se a banda, foi tipo coisa de um ano eu já tinha uma banda por causa daquele verãozinho ali, que tá muito fértil, né, nessa época, então as coisas são meio aleatórias, assim. Quando eu tava tocando, 2, 3 anos depois, tava começando a gravar as primeiras coisas ainda, mas completamente criança ainda, depois vai ficando velho. E aí você fica profissional mesmo da música já com que idade? Profissional, de virar uma profissão mesmo, desde antes da gente viver disso, né? A gente começou a ver que tinha pessoas gostando, a gente faz parte, sei lá, de uma das primeiras gerações de gente que cresceu um pouco com a internet, assim, mas eu fui pegar no segundo grau só, né, no ensino médio.
eu fui pegar a internet mesmo e sempre gostei muito daquilo, a gente sempre usou muito esses canais que a internet oferece, desde quando ela mal oferecia isso, né? A gente sempre usou a internet, essas redes, para divulgar a banda, e a gente foi encontrando pessoas que gostavam da banda em todos os cantos do Brasil. Não, tipo, muitas pessoas, mas sei lá, você tem 5 pessoas em Recife que gostavam da Fresno lá em 2001 e tal. Então, foi aí que a gente foi conseguindo perceber esse crescimento que não aconteceu da maneira que acontecia antes, que era aquela coisa local, barzinhos da cidade, e depois crescia, e depois tentava sair do seu estado. Não, foi uma coisa que cresceu meio que nacionalmente, assim, e o cara, sei lá, pagava a ida da viagem, a gente vinha aqui no Rio tocar, e tinha uma meia dúzia de gente, depois voltava, tinha mais gente, isso ainda completamente independente e tal, mas foi quando a gente começou a ter que matar a faculdade, coisas assim, que a gente começou a ter que dar uma cabulada para poder fazer isso, quando a gente viu, já tava rolando o show todo final de semana, e aí o cara precisando se profissionalizar, né, vai tocar no festival, que aí tem os artistas, né, mainstream, né, a galera que realmente já tá lá há muito tempo, o Raimundos, um D2, um cara assim, e aí a gente tocar depois, ou antes dos caras, assim, aí tu percebia que tu tinha uma caminhada, assim, né, aquele cara que trabalha contigo, o hold, né, o assistente de palco, ele era o teu amigo, teu vizinho que não tinha banda, e aí depois, né, vamos contratar uns caras, vamos melhorar, não sei o quê, putz, tá ficando difícil. E aí essa necessidade, assim, que a banda vai crescendo e vai lidando com palcos maiores. É natural, né? Vai acontecer. É natural, pelo menos tem que ser natural. E essas tatuagens todas também foram feitas ao longo desses anos? Foi ao longo desses anos, mas eu acho que marca a minha saída de casa, né? Que eu acho que talvez se eu tivesse... Você saiu de casa mesmo, né? Se eu tivesse saído de casa... Deixa eu ver. Que elas vão se dividindo. Quem vai mostrar aqui? Hoje eu me acho bastante tatuagem. Mas... Eu acho bastante tatuagem. Mas é que... Hoje eu acho, eu não achava. Mas foi muito isso, acho que marca uma saída de casa, assim. Tipo, que aí não tinha, sei lá, minha mãe pra opinar assim, ai meu filho, coisa feia. Tanto que eu vejo minha mãe mora lá em Fortaleza, ela voltou pra Fortaleza, eu vejo ela, sei lá, algumas vezes por ano, assim. E ela sempre acha que eu tô com uma tatuagem nova, às vezes eu nem tô, porque ela vai vendo uma tatuagem nova. Nossa, o que é isso, mãe? Isso aqui já tem 3 anos. Então ainda tem esse choque, assim, de gerações, mas é que realmente no nosso universo, assim, é a coisa mais normal. Eu tô fazendo o papel dela, reconheço, porque eu fico assim... Não, total. Estarrecido, eu falo, meu Deus, será que não vai... Não dói, não? Dói, pra fazer dói bastante. Mas eu já parei, na verdade, que acabou, assim, boa o parte. Espaço? Acabou. Não, esse espaço de braço, peito, essas coisas, acabou e eu gosto de tatuar só coisas que marcaram muito a minha vida, assim, então eu ainda pretendo viver muitas coisas, aí tem que guardar espaço pra elas. Tem um amigo meu com 22 anos que, tipo, acabou. Aí fala assim, meu, onde é que eu vou botar o nome do teu filho, sei lá, alguma coisa assim, porque o cara já se cobriu de tatuagem, mas ainda tenho... vou com mais calma agora. Você preservou os Claro. Melhor assim. Então. Não fechar pra vida, né? Afinal, não, você só a vida tem 30 vai acontecer, anos, né? Tô só no começo. E a música acontece, vocês compõem? Você Sim, compõe? Eu nunca... A gente nunca foi uma banda de covers, porque desde a primeira formação a gente não tinha... as bandas surgem basicamente por 2 motivos. Mas, assim, os 2 caminhos, normalmente tinha aquela banda cover, que são músicos muito bons, que tocam no bar, tocam numa praça de alimentação, e tocam músicas que as pessoas conhecem, gostam, e que às vezes isso acaba viciando, assim, né? E você tocou em bar também? Então, esse é um caminho, esse não foi o meu. O nosso foi aquela banda que eu tenho umas músicas aqui, eu preciso de uma banda para tocar essas músicas, entendeu? Então... Nós éramos caras de colégio que só tocávamos as nossas próprias músicas. Então, o começo acaba sendo mais difícil de conseguir shows, mas pelo menos todos os shows que tu consegue fazer e que tu faz, e que as pessoas venham a gostar ou não, é por causa da música que tu faz, né? Então, a gente sempre foi muito focado em produzir. Está focado em você mesmo. E às vezes o cara faz um show de cover com uma música própria. Não, a gente tinha que ter pelo menos umas 15 músicas próprias para tocar, e isso acabou exercitando muito esse lado de compor um material, de que ele seja variado e diferente, e gravar isso. E é isso que conquista as pessoas no fim das contas. E isso que constrói mesmo os seguidores, os fãs. Não sei. O disco foi gravado, eu falei, num sítio, né? Foi, cara. A gente já gravou 6 discos de estúdio e sempre é aquela coisa. A banda vai num estúdio, fica lá 1 mês ou mais, todo dia gravando as coisas aos poucos até ficar pronto. Aí tu gravou tudo, tem que mixar. É um trabalho que, pra mim, é a coisa mais legal do mundo, assim, eu sempre estou envolvido na produção, mas, ao mesmo tempo, uma hora tu não quer mais repetir isso, né? E a gente já tinha uns equipamentos na nossa mão e tinha amigos que tinham o resto,
E surgiu essa casa, que na verdade é uma casa da família da minha namorada, que fica lá em Garatá, na beira de uma represa, um lugar super lindo. E a gente estava no verão e falou, por que não montar tudo aqui, ficar tipo o tempo que for aqui e gravar essas músicas aqui sem ensaiar fora, sabe? Fazer a vibração do lugar, entrar na música, né? Para fazer diferente, né? Porque o estúdio é um ambiente muito frio e impessoal, assim. E nesse caso era um clima de férias, basicamente, no qual mesmo de férias a gente ficava gravando 12, 14 horas por dia, mas tu sabe que tu pode dar um pulo na água ali, tu sabe que tu não tá naquele lugar, tipo, ar-condicionado, que tu vai pegar um engarrafamento pra botar, não, a gente tava numa tranquilidade, assim, e isso acaba refletindo na música e no processo, né, porque normalmente todo disco tem um momento que vira um processo traumatizante, né, aquele filho, assim, que não sai, é um parto, né, realmente um parto, assim, fica sempre... Isso pra quem se importa, né, com o som que vai rolar ali, assim, às vezes o cara delega muito, deixa o cara mixar aí, mas a gente sofre mesmo, assim, porque são detalhes que às vezes só pra nós eles fazem muito sentido, mas, então, quanto menos traumáticos for, quanto mais... E esse foi o menos traumático de todos? Com certeza, me parece que gravou, dá pra gravar outro já. E qual é a música que a gente pode... Você pode mostrar aqui? Eu vou mostrar uma dele, né? Essa música que eu vou tocar, ela se chama Manifesto, vou tocar um trecho dela. Ela é uma música que tem a participação do Lenine, né, e do Emicida, que são dois caras de universos musicais muito diferentes, mas que a gente já se identificava, já conhecia, trocava uma ideia, assim, e que quando surgiu a música, ela meio que parecia que era pra ter eles na música, assim. Então a gente chamou os dois foram lá, gravaram, e eu vou tentar reproduzir tudo sozinho. A gente acorda pra vida, não vai sair da cama. A gente abre ferida na pele de ilusão. A gente vive na guerra, a gente luta por paz. A gente pensa que sabe, mas nunca sabe o que faz. A gente nega o que nunca teve forças pra dizer. A gente mostra pro mundo que se quer esconder. A gente finge que vive até o dia de morrer. Espera a hora da morte pra se arrepender de tudo. Todas essas pessoas que passaram por mim, alguns querendo dinheiro, outros querendo meu fim, os meus amores de infância, os inimigos mortais, todas as micaretas, todos os funerais, todos os ditadores e subcelebridades, farsantes reais, encobertando verdades pra proteger um vazio, um castelo de papel, sempre esquecendo que o mundo é só um ponto azul no quem é que vai ouvir a minha oração? E quantos vão morrer até o final dessa canção? E quem vai prosseguir com a minha procissão sem nunca desistir, nem sucumbir a toda essa pressão? Ela segue. Os caras não avisam, balas não alisam, minas... Esse aí é o verso do Emicida, né? Que aí é um rap que eu tenho vergonha de fazer sozinho. E o Lenine canta com você? Ele canta comigo, né? Ele divide esse vocal aí da primeira parte, do refrão também. Por isso que até pra eu cantar sozinho, tipo, respirando assim, porque era o momento em que a gente ficava revezando os versos. Mas o que importa é que rolou e que... rolou. E aí você faz letra e música? Uhum. É a minha praia. Gosto de fazer letra e música. Nem sempre deixo tipo 100% fechado, né? Mas composição, eu acredito que é um processo bem solitário, mesmo que seja em grupo, mas requer esse isolamento, assim. Então, às vezes, tô lá 4 da manhã, surgiu uma música, eu meio que gravo essa demo só pra não esquecer, e aí junto a banda, a gente faz aí arranja, aí pensa, às vezes, nesse disco mesmo, aí tem músicas que chegaram bem pela metade, assim, e que eu não quis terminar, porque eu queria terminar lá onde a gente estava para ver se rolava essa experiência de grupo, assim, que rolou super bem.
E é democrático? Quer dizer, um gosta, outro não gosta, e se diz isso? Claro. Isso faz parte do parto também, né? Dessa ação que existe da gente ser uma banda. Eu acho que todo mundo está ali querendo fazer o melhor material possível, mas às vezes as pessoas acreditam em caminhos diferentes, e às vezes esses caminhos são tão diferentes que faz às vezes um cara sair da banda. Mas normalmente é tudo resolvido muito num bom senso nosso, assim, a banda só existe e tipo, tem o trabalho que tem justamente por todo mundo ter um pensamento bem alinhado, assim. Então, eu sinto que a galera confia em mim para fazer a música, mas ao mesmo tempo, às vezes eu tô tão envolvido ali naquela coisa que eu não presto atenção num vocal que eu fiz, numa melodia que eu fiz. Aí, sei lá, alguém da banda fala, não, é meio estranho isso. É verdade, eu não tinha pensado nisso, eu tava pensando tanto na letra, na melodia, que aí eu esqueço alguma coisa e aí que entra a banda, né? Eu acho que... É uma coisa de somar, né, no final. É isso que faz. Tem vários jeitos de fazer música. Tem bandas que se juntam, fazem um instrumental, o vocalista vai lá e só põe uma letra e canta. Tem 1000 receitas, assim. Essa nossa é bem comum também, porque o processo de composição acaba sendo meio solitário, uma coisa meio pessoal, e que aí depois a banda é quem amplifica isso e faz o negócio ficar gigante. Ok, volta daqui a pouquinho. Opa! Vou te explorar mais um pouquinho. Intervalo de novo, a gente volta já já. Vocês já foram no programa da TV Brasil. Esse bloco tem um pouco de tudo. Temos um pouco de... Já tivemos geladeira saudável, né? Já tivemos preparação da salada. Temos uma receita que vamos colocar no site que chama... que é uma pasta, o hummus do que os árabes fazem e que os brasileiros também fazem, que hoje em dia qualquer culinário faz, que é a globalização, todo mundo faz tudo, né? O grão de bico, que é muito aceito, né, ele é muito saudável, o grão de bico é uma leguminosa, ele é rico em fibras e proteína. Então, tudo à base de grão de bico é excelente porque promove saciedade. E você acrescentou as nozes? As nozes. Na massa? Na massa. Eu cozinho o grão de bico, tiro a pele e aí bato o grão de bico com azeite e aquele toque que muitas vezes é dado pelo pinhole, eu resolvi trocar por nozes e as nozes realmente dão um sabor. Então você não coloca tahine? Não. E ele fica com consistência? Fica. Porque o hummus precisa da tahine. Mas pode botar um pouquinho de tahine, que na realidade é a pasta de gergelim, mas a pasta de gergelim ela tem um gosto muito característico. E o que eu queria... que nozes quebra? Quebra completamente. E dá um ar funcional de alimentação. E dá um ar de alimentação saudável, embora o gergelim na realidade seja super saudável. E a gente falou aqui do molho de iogurte. Eu fico em dúvida se a gente deve falar como é que faz ou se todo mundo sabe. Será que todo mundo sabe? Eu acho que não é uma coisa que muita gente escutou falar, mas nem todo mundo sabe. E o mais importante é que muitas vezes a pessoa tem um molho pronto, que é carregado em gordura, e não sabe que o iogurte, muito sódio, inclusive às vezes a pessoa compra um molho pronto, teoricamente light, e não sabe que o iogurte é uma forma dela diluir esse sódio e essa gordura. Se você coloca iogurte desnatado em qualquer molho, você vai estar automaticamente diminuindo o sódio e a gordura. Num vinagrete, você também pode fazer isso colocando água, da mesma forma que ele dilui a vodka na água, e você pode diluir o azeite um pouquinho na água. É óbvio que não vai misturar, mas é uma forma de reduzir. Ou colocando algum suco, por exemplo, suco de maracujá, suco de laranja, faz com que o teu molho precise levar menos azeite. Nos molhos cremosos, o iogurte seria essa forma de diluir. E aí você pode brincar com ele, com mostarda. Você pode usar, por exemplo, você pode usar iogurte, azeite e mostarda, você pode usar iogurte, nozes e azeite, você pode usar iogurte, cebola, cheiro verde, manjericão e bater. Você pode usar N combinações, realmente. Então, para quem está chegando agora, a sugestão da Bia para assistir os jogos do Brasil e da Croácia, da Grécia, sei lá de quem mais, Grécia, alguma coisa, na terra. Então, você assistir a Copa do Mundo inteira,
Tem uma mosca que se encantou com a foto. É, só uma foto, moça. É só uma foto, mosca, uma pode sair foto. fora dela. Você tem aqui as opções de usar os vegetais pepino, salsão, aipo. Pepino, aipo, Cenoura. pimentão amarelo, vermelho, verde, tomatinho cereja temperado com azeite de manjericão, cenoura baby ou palito de cenoura. Que, aliás, é uma coisa que você pode usar a vida inteira, né? Com certeza, Na pode sua fazer a alimentação. geladeira Pra fazer saudável, a sua geladeira não saudável. somente no dia do jogo, O salsão, o ano né? inteiro. Salsão, Salsão, É muito bom. A gente Ótimo. chama salsão Molhinho. ou aipo, né? Porque Ou é a mesma aipo, coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Conhecimento novo. É como mexerica, é igual a bergamota. E tem a tangerina ainda no Tem a meio tangerina. disso. E vai por aí, né? Bah. Bah! É sempre assim, Eduardo, diga aí. Vamos lá. O seu drink agora qual é? É o com morango de amora? Não, eu vou fazer um outro que eu criei Sensação? agora aqui, pode ser? Você criou agora? É, eu tava vendo aqui vocês falando e assim, essas receitas eu Anima, faço, né, você? E aí eu fiz um que eu acho que vocês vão gostar bastante. É um mojito de maracujá com gengibre e limão siciliano. Acho que ninguém nunca provou isso. É. E é bem legal. E eu sempre uso fruta, tá? Isso é bem como a Bia mesmo disse, né? Esses sucos de caixa, essas coisas, eu não gosto, né, Bia? Tem com certeza. corante, Você podendo usar fruta conservante, natural, até o sabor é completamente completamente diferente. diferente. E aí Eu achei interessante ele usar a água com gás. A água com gás, é bom lembrar as pessoas que é uma coisa que pode ajudar aqueles que gostam muito de refrigerante a ir se afastando do refrigerante. Porque quando você coloca água com gás e um suco, por exemplo, água com gás, limão siciliano, Você sabe o que é delicioso? fica uma limonada mais Limonada de parecida. água com gás, bastante gelo, é um E sonho. com limão siciliano fica maravilhoso. Vou experimentar. Experimentei com limão comum, aquele limão verde. Verde. Então, Mas com limão siciliano fica ótimo. eu gosto muito dele. Eu também. E ele não é tem um muito sabor ácido, mais ele é mais sutil. suave. Então ele é muito bom. Eu gosto muito de usar ele. E água com gás pode ser uma ajuda para a pessoa. É. Aqui, o nosso bar é aquele show bar, né? A gente faz aquelas malabares com as gelos, garrafas, sempre tentando ter um sorriso, alguma e coisa. as nossa pessoas experiência. adoram, Com né? certeza. É porque eu não posso ficar em pé, senão eu jogava as garrafas pro alto, fazia tudo aqui. Mas não posso. Ah, não pode. Ficar de pé, posso? Eu acho que pode. Pode? Eu tô dormindo. Pode mesmo? Pode. Tem certeza que você vai jogar essa garrafa? Não é Você tá bala aí, ninguém. Você que falou. Eu falei nem que queria pode, ficar. mas não acerte ninguém. Não, assim, lógico que essa não é uma garrafa. Mas essa não tá fechada direito, tá? Não, tá, mas essa não é uma garrafa pra gente fazer isso, uma mas dá pra malabar. gente fazer aqui, ó. Cadê o negócio? Ah, tá aqui. Logo Mas olha, já foi um super malabarismo, Malabarismo com a garrafa deu certo, tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque eu já tava achando que não ia dar, porque mas essa eu vou ter que garrafa tá voltar pra fazer, aberta. não é possível. Olha, Eduardo faz isso em festas, e sobretudo em festas de 15 anos, né? Que a moçada adora. Né? É, de 15 anos eles ficam loucos, né? Porque o bar é uma das grandes atrações da festa, né? Então, Eles dão trabalho, Mas- não dão. muito. Casamento também. Casamento também dá Casamento, as Isso, amigas, anis. Anis, eu adoro ver anis. Ele é muito legal. Acho que nem tem mais bala de anis, né? Mas antigamente tinha bala de anis. Ela não é muito popular hoje, né? Não a é. balinha azul. E a gente faz umas Balinha mágicas azul, também, né? olha isso Aqui, mesmo. ó, eu tenho 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. Sério. Eles têm casamento? Tem. Esse também ficou bem Mojito de nacional, né? maracujá. Assim, bem brasileiro. Eu pensei nisso pra estar fazendo. Bom sonho. Impressionante como
hortelã misturada com maracujá, e um gosto gengibre também. Gosto, E você sente todos eles, não só um. Isso que é o principal. É a alquimia perfeita deles. Isso é muito bom. Você pode misturar abacaxi com maracujá, a lima da peste, o açúcar de gengibre. Lembrando que o açúcar de gengibre é açúcar mesmo, misturado com gengibre. Gengibre batido junto, né? E pode bater no liquidificador ou tem que ser no processador? Pode ser, pode. Depende da quantidade, né? Acho que meio quilo de açúcar para um pedaço de gengibre, mais ou menos de um dedo, assim. Aí você bate ele ali, você vai ver que vai encorpar, vai criar, ficar muito bom. Dura? Qual a durabilidade? A durabilidade dele é de 30 dias, porque ele conserva bem, o gengibre. Depois ele vai ficando duro, entendeu? Aí você tem que jogar fora, mas uns 30 dias dura. Tem um drink aqui que eu vi de abacaxi com creme de leite, leite de coco, água e coco pina ralado. colada que o pessoal ama, faz um antiga, sucesso, não tem como e não abacaxi em ter. pedaços batido com creme de leite, leite de Com coco. creme de leite de coco e um coco ralado queimado por cima. E aí você come ele. É assim maravilhoso. Queima na nata, Não, ele já vem pronto, já compra pronto ele já. Já vende pronto. Qualquer mercado tem. Isso é fácil. Aquela seção As de frutas coco ralado. vermelhas estão em alta também nas dietas, né? Sem dúvida. Estão que em elas têm alta para a saúde. para a saúde. As frutas vermelhas são muito ricas em antioxidantes e as frutas arroxeadas, tipo mirtilo e amora, são ricas em antocianinas, que é um tipo de antioxidante extremamente potente para evitar os radicais livres. E se prestam bem a drinks também. Maravilhosamente bem. Morango Esse com aí fica amora. perfeito. E são baixos em caloria, Leda. Hortelã. É. Só são altas no preço. Ainda. Porque leva blueberry, que é caro. Mas agora tá na hora de morango, tá na época de morango? Não, é um pouco mais adiante. Você deve ser mais que a gente, porque Agora tá, até você aqui, compra quando muita vou lá fruta, comprar né, as pessoas morango, assim, tem muito, assim. os casamentos de aniversário, né? Tem muitas frutas. E é Morango a tá que com mais preço sai, melhor, assim. É morango? Morango é um Morango carro-chefe, assim, bomba. Parece que a pessoa já vê e já vem nele, assim, ela nem olha os outros, morango. E aí sai bastante. Agora é a fruta também que mais absorve agrotóxico, né? Também. Tem isso. Mas se você misturar morango com amora, hortelã... E esse é o grande lance, eu só uso fruta orgânica, A fruta orgânica que tem É um pouquinho mais questão grande. caro também, mas tem uma qualidade, né? Você tá bebendo isso. Né? E a grande coringa é o tal do limão siciliano. Serve para um, serve para o outro. Serve para todos porque ele não é tão assim ácido quanto o nosso limão, né? Tahiti, normal. O nosso ele já é bem mais ácido, então as pessoas pegam e já erram logo na dose. E já botam muito dele. E aí quando você toma, só tem limão. E o cara dá siciliano. Aí da cachaça aí fica Pra caipirinha, então, de caipirinha. o que você mais vê é isso, é limão, açúcar, e quando você toma, só sente isso. Então, Tem que saber dosar, né? Saber dosar. Inclusive tem uma alternativa, né? Tu deve ter uma caipirinha diferentona aí, né? Várias. Porque o açúcar incomoda muito, né? O amador lá que faz caipirinha, nós ali, no churrascão, o cara faz com açúcar, ele tu acaba tomando por partes o negócio. Isso, vem aos pouquinhos. Então, o grande lance é... Aí eu sempre, todo ano, lá no ano novo da minha família, eu tenho que trazer uma caipirinha nova, né? Depois a gente conversa aí. Ele é fera. Nossa, eu testei o ano passado, ficou horrível, mas foi sucesso. Mas agora vai ficar bom. Claro. Agora a gente faz lá. Por que a sua banda se chama Fred? A gente teve nomes muito piores lá no começo, a gente era bandinha de colégio, né? Tu nunca acha que aquilo ali vai ser o que tu vai responder por aquilo pro resto da vida. Então, quando tinha um show marcado, a gente foi descobrindo que o nosso nome anterior já tinha outras bandas que se chamavam isso. Então a gente precisou, outro nome. Eu tava vendo TV, assim, aí eu vi algum lugar, apareceu a cidade de Fresno, na Califórnia, que tem uma cidade lá que se chama Fresno, uma cidade universitária, não tem nada demais, assim. E aí eu batizei a banda na hora, e aí ficou.
E quando viu, lançamos um CD, uma demo, né, com esse nome. E a galera, nossa, que legal esse nome. E aí, quando viu, ficou. Não tem muitas história, não. Já é. Já é. Obrigado a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigada, Bia. Os meninos que lançaram Indefensável nas melhores casas do ramo, né? Já está por aí. Eu vou aproveitar para pedir para o nosso Lucas encerrar para mim. Vamos lá? Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, o som do Lucas Fresno.